Olá, pessoal! Temos aqui mais uma aula, na verdade, uma aula com resolução de questões. Dessa vez, questões sobre concordância, vou trazer concordância verbal e também concordância nominal. Então, nessa primeira questão aqui, eu trouxe da banca Avança São Paulo, ou seja, foi uma questão do concurso de Morungaba, é isso, para o cargo de agente administrativo, ou seja, essa questão ela é uma questão interessante para que vocês façam, porque ela é uma questão muito recente, ou seja, é desse ano. Então, para vocês notarem aí quanto as provas estão evoluindo, como as questões atuais desse ano estão. E aí, eu trouxe essa questão, vamos lá. A sentença em que o verbo principal é intransitivo é. Então, gente, essa questão ela tá pedindo para a gente identificar em qual das alternativas o verbo ele vai ser um verbo intransitivo. E aí é interessante relembrarmos o que é um verbo intransitivo. Como nós sabemos, os verbos eles são divididos em dois, são os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Ou seja, verbos transitivos são aqueles que eles não têm sentido por si completo, ou seja, esses verbos eles precisam de um complemento para dar um sentido geral em uma frase, em uma oração, enfim. Já os verbos intransitivos, eles não precisam de complementos. Ou seja, somente o verbo intransitivo ele dá certo para ter sentido na oração, então não precisa de um complemento, certo? E aqui nós vamos analisar. Joaquim morreu na semana passada após um acidente doméstico. Então, é interessante, inicialmente, identificarmos qual seria o verbo dessa oração. Quem morre, morre pronto, né? Então, morreu, no caso, vai ser o nosso verbo. E quem morre, pode morrer de alguma coisa, mas também pode simplesmente apenas morrer. Ou seja, esse é um verbo que ele não precisa de complemento. Sendo assim, ele se encaixa e ele é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento para dar um sentido completo na oração. Então, quando falamos o seguinte, fulano morreu, pronto. Só falando isso, a outra pessoa já vai entender que tal pessoa morreu. Então, esse verbo ele não precisa de um complemento. Dá certo sim complementá-lo, mas não é necessariamente obrigatório, certo? Então, já achamos aqui a alternativa correta. A nossa alternativa vai ser a letra A. Já achamos o verbo morreu, que é um verbo intransitivo. E aqui, só para ficar mais interessante, vamos analisar as outras questões. Vi diversas fotos do evento das redes sociais do casal. Quem vê, vê alguma coisa. O rapaz se dispôs rapidamente a ajudá-la. Quem ajuda, ajuda alguém a fazer alguma coisa, né? As amêndoas torradas dão um toque final à receita. Pedimos aos pais a compra de novos livros para seus filhos. Quem pede, pede alguma coisa. Então, esses verbos, eles seriam verbos transitivos, ou seja, eles precisariam de um complemento para dar um sentido completo, um sentido correto à oração, certo? Então, o nosso verbo, ele vai ser o verbo morreu, porque ele é um verbo intransitivo, não precisa de um complemento. E aqui nós temos outra questão, novamente da mesma banca, da Prefeitura de Morungaba, de 2025, só que essa questão aqui, ela caiu para o cargo de agente de cemitério. Aí vocês vão ver que até mesmo para o cargo de agente de cemitério as coisas não estão tão fáceis com relação às questões de português. Então, nós temos o seguinte. Em relação às regras de regência nominal, analise os enunciados abaixo e marque, posteriormente, a alternativa correta. Ou seja, essa questão está pedindo para identificarmos com relação às regras de regência nominal, gente. É para analisarmos se a regência dessas orações elas estão corretas, certo? E aí nós temos o seguinte: Paulo tem medo de insetos. O nosso verbo aqui é tem, né? Porque quem tem medo de alguma coisa. Então, esse é um verbo intransitivo, é um verbo transitivo indireto. Ou seja, aqui está correto a questão da regência nominal. Então, vamos marcar aqui de verde, porque ela está certa. Na segunda, nós temos Ana tem horror
a baratas. Quem tem horror, tem horror. No caso aqui, essa frase está o seguinte: Ana tem horror de baratas. E quem tem horror a alguma coisa. Então, nosso verbo aqui, ele vai ser um verbo transitivo direto. Ou seja, a frase correta seria: Ana tem horror a baratas. Então, a nossa alternativa aqui, ela está errada. Vou grifar aqui de vermelho, porque está errada. No número 3, nós temos: o átomo não é visto com o olho nu. Quem vê, no caso o verbo aqui, né? Quem vê, vê alguma coisa, ou seja, aqui seria um verbo transitivo direto. Então, essa questão ela também está errada. Porque quem vê, vê alguma coisa. E nesse caso, o sentido fica um pouco estranho. O átomo não é visto com o olho nu, né? Então, está errado. Vamos grifar aqui também que essa está errada. E por último, o amor a Deus é uma virtude dos cristãos. No caso aqui, do nosso substantivo Deus, é um substantivo masculino, certo? Então, não tem essa crase aqui. Essa crase está errada. Então, o que tornou a alternativa errada foi a questão da crase. Então, essa também é uma alternativa errada. Sendo assim, apenas a número 1 está correta. E dentre as alternativas aqui, a nossa alternativa correta vai ser a letra B, certo?